A paz do Senhor, meus amados irmãos, estou muito feliz de estar aqui nesse dia. Quero pedir perdão pela minha ausência nesses dias que a gente estava fazendo muitos trabalhos na igreja para a obra de Deus. O meu tempo estava muito corrido, mas agora estou aqui novamente para adorar e glorificar o nome do Senhor juntamente com vocês. Hoje eu tenho uma palavra para os nossos corações da parte do Senhor, que está em Mateus capítulo 5, no versículo 9. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa palavra Jesus está falando lá no Sermão da Montanha, que é bem-aventurado aqueles que são os pacificadores. Eles serão bem-aventurados, serão felizes, né? Felizes, tem Bíblias que dizem que felizes são aqueles, né, que são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Aleluias. Jesus está pregando para uma grande multidão. E depois que ele terminou de pregar, os discípulos se achegam a ele. E ele começa a pregar para os discípulos, dizendo, né, tudo isso, né, do quadro daqueles que serão felizes, aqueles que fizer conforme a vontade de Deus. Eu quero ler em outra versão, amados. Bem-aventurados os pacificadores, fala a mesma coisa, porque serão chamados filhos de Deus. Então, que nós possamos apaziguar, né? Mesmo que estejam nervosos, né? Mesmo que os outros venham nos atirar pedra, mas vai ser aqueles que venham promover sempre a paz, aquele que venha trazer a paz dentro da nossa casa, a paz no trabalho, a paz dentro da igreja, porque aonde nós passamos, irmãos, sempre vai haver pessoas que querem confusão, pessoas que querem tirar a nossa paz, pessoas que vêm para nos destruir, para nos desanimar. E eu estava aqui pensando e o Senhor me levou a meditar na vida de Abigail. Abigail, você pode encontrar sobre esta mulher, onde está em 1 Samuel, no capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Olha, Abigail, quem era Abigail? Abigail era esposa de Nabal. Lá no capítulo 25, no versículo 3, diz assim: Este homem se chamava Nabal, o nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido pertence à família de Caleb. Era grosseiro e mau. Então nós vamos falar sobre Abigail hoje, porque ela foi uma pacificadora. Ela promoveu a paz aonde havia guerra, aonde Davi estava indo para matar todos os homens daquela cidade, por causa do seu marido, que era um homem mau, que era um homem arrogante. Abigail, com certeza, ela conhecia a palavra de Deus, porque Abigail, ela era uma mulher muito sábia. E na Bíblia mesmo diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e que a tola destrói com as próprias mãos. Eu acredito, irmãos, que Abigail, ela era muito inteligente, muito sábia dentro da sua casa, assim como a mulher virtuosa de Provérbios 31. Ela cuidava da sua família, mesmo seu marido sendo um homem mau, e na Bíblia diz que ele é um homem de Belial. Ele era de Belial, então ele não servia a Deus, ele adorava outro Deus. Mas Abigail,
com certeza, ela ouvia as histórias que o seu antepassado, Caleb, contava, porque ela veio, né, da geração de Caleb. O marido dela veio, e eu creio que ela guardou essas palavras no coração dela. Caleb, como nós sabemos que Josué e Caleb foram os únicos que passaram, né, lá pelaquele deserto quando saíram do Egito e alcançaram a terra prometida. Eu creio que ela escutava todas as histórias, porque havia memoriais dessas histórias, e ela guardou no coração dela, e ela resolveu fazer a diferença dentro da casa dela. Ainda que o seu esposo fosse filho de Belial, ela era uma esposa que fazia a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ela era inteligente e era formosa. Ela tinha um bom entendimento, essa Abigail. E quando Davi, ele procura ajuda para Nabal, que está tosqueneando as ovelhas, estão fazendo uma grande festa ali, ele pede comida para ele e para os seus homens. Ele chega cumprimentando, né? Ele falou, vai lá e fala para este homem, para Nabal, a paz seja contigo e com a tua família e com tudo que possuis. E eles saudaram Nabal. E eles chegaram e pediram, né, para que Nabal oferecesse para eles o que eles pudessem para eles comer. Em nome de Davi, eles chegaram até Nabal. E Nabal, ele foi grosso, ele foi arrogante. Ele falou para os mensageiros de Davi, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, há muitos servos que fogem do Senhor. Tomaria eu meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores e daria todo este mantimento a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e falaram todas essas palavras para Davi. Davi ficou furioso e Davi ordenou aos seus homens, cada um prepare sua espada e coloque-a no cinto. E Davi também pegou a sua espada. E era cerca de 400 homens. E eles... 200 homens ficaram cuidando das bagagens, né? E os outros foram com Davi. E eles iam para matar a todos, a Nabal e todos os seus homens. Mas Abigail, como ela era uma mulher inteligente, como ela era uma mulher de bom entendimento, um servo contou para ela o que havia se passado. E como Nabal foi grosso, como Nabal tratou com grosseria os homens de Davi e expulsou das terras dele. E Abigail, ela foi rapidamente, irmãos, ela tomou uma decisão de fazer algo para mudar aquela história, porque ela sabia o que estava para acontecer, que a geração dela estava toda para ser morta. Davi ia atacar a cidade, Davi ia matar a todos, porque ele ficou muito irado com Nabal. E Abigail apaziguou. Abigail, ela tomou uma decisão. Então ela se apressou e ela tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo passado. E ela pôs sobre o jumento. E ela foi tão inteligente que ela não falou nada para o seu marido, porque se ela tivesse falado, ele não iria aceitar. Então, sabe, essa palavra é para a gente aprender, amados, que nós precisamos aprender a ser uma mulher virtuosa, não somente dentro da nossa casa, mas em todos os lugares. Quantas vezes se levantam situações à nossa volta, e se nós não soubermos dar uma boa palavra, em vez de nós jogarmos água, nós vamos estar incendiando ainda mais.
se Abigail não tivesse sido uma pacificadora neste momento, se ela não tivesse tido uma decisão sábia e inteligente, iam todos morrer à espada, porque Davi ia matar a todos. Abigail, ela era uma mulher bem-sucedida, ela era uma mulher virtuosa. Ela só não foi bem-sucedida no amor, porque Nabal, fala que ele era filho de Belial. Nabal era o homem grosso e ruim, ele era ruim. Mas mesmo assim, Abigail, ela se destacou, porque ela cuidava dos seus afazeres o tempo todo. E sempre ela estava levando a paz. Porque se não fosse assim, aquele servo não teria ido falar com ela. Ele teria deixado que Davi fosse atacar a cidade e matar os homens daquela cidade. Com certeza ela teve por causa da tradição daquele tempo, ela teve um casamento arranjado. Ela não teve a escolha de escolher o seu marido. E o marido dela, Nabal, ele não era uma pessoa agradável. Ela deveria ter uma mansão, porque Nabal era rico, muito rico. E Abigail, ela tinha servos e servas. Então nós podemos dizer que Abigail, ela era uma mulher bem-sucedida. Mas eu creio que nada disso é por um acaso que ela era bem-sucedida, porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Com certeza, as sementes que ela plantou com suas virtudes, ao longo da sua vida, elas floresceram. Porque se você é uma pessoa boa, irmãos, as pessoas vão te enxergar como uma pessoa boa. Agora, se você faz coisas erradas, as pessoas elas vão começar a enxergar aquela parte ruim que você tem, aquele lado ruim, é coração duro, que não se importa com as pessoas, não está nem aí para nada. Mas Abigail, ela fez a diferença. Ela era uma mulher excepcional. Na minha opinião, a Abigail, ela tem características marcantes de uma mulher vencedora. Ela era inteligente e era bonita. E essa inteligência de Abigail, ela se destaca, que por causa dessa inteligência, que ela pode salvar todos os homens daquela cidade. Ela apaziguou a guerra, ela apaziguou a matança que Davi ia fazer com os seus homens. Então ela foi uma mulher sábia. Ela foi uma mulher inteligente que construiu um lar inabalável. O seu marido era de coração duro, ele era ruim, mas ela, à sua volta, ela fazia somente coisas boas. E ela nunca perdeu a sua sensibilidade feminina, porque a Bíblia destaca a beleza de Abigail. Fala que ela era de bom entendimento e formosa, ela era muito bonita. Então isso quer dizer que, independente se o esposo dela era um homem bom ou não, ela se arrumava como uma mulher se cuida, né? E não, amadas, a gente se deixar se abater pela circunstância que está à nossas voltas e andar de qualquer jeito, mal arrumada, descabelada, né? Nós temos que nos arrumar, andar bem vestidas o tempo todo, independente de qualquer coisa. Então Abigail era uma mulher com atitudes cheias de virtudes, e as suas escolhas, ela beneficia as pessoas que estão à sua volta, porque as pessoas que estavam à volta dela alcançaram a graça, né, de não ser, os homens não foram mortos por causa da atitude dela. E será que se fosse nós, amadas, no dia de hoje, se algo acontecesse no meio da nossa família e nós ficássemos sabendo depois, o que nós iríamos fazer? Nós íamos deixar que a espada viesse e acabasse com toda a nossa família? Ou nós iríamos tomar uma atitude de mulher de Deus e falar, não, eu preciso apaziguar esta guerra, eu preciso apaziguar esta luta,
para que a minha família, para que esta nação não venha sofrer as consequências de um ato impensado do meu marido, ou do ato impensado do meu patrão. Eu não sei qual é a situação que tem se levantado, mas nós podemos nos levantar assim como Abigail fez, e ir lá apaziguar aquele que está com o coração atormentado, aquele que está com a espada preparada para fazer o mal. O Senhor, Ele levanta Abigail em toda a terra para fazer a diferença. E eu aprendo com Abigail a lidar com situações de extremo estresse com sabedoria e humildade. Temos que aprender com Abigail. Ela é uma empreendedora da vida. Estar perto dela é sinônimo de receber o estímulo e a motivação para ser alguém melhor. E será que as pessoas têm visto isso em nós? Aqueles que estão à nossa volta, eles têm recebido motivação da nossa parte para se espelhar em nós, para ser como nós? Abigail, ela era uma mulher sábia, uma mulher bonita, uma mulher inteligente, e que salvou toda a sua cidade da morte. E fala assim que Abigail, quando ela pegou todas essas coisas para oferecer para Davi e para seus homens, ela foi de encontro a eles. E quando ela se encontrou com eles, ela se humilhou diante de Davi. Olha, lá no versículo 23. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada aos seus pés lhe suplicou: Ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Não dê o meu senhor atenção àquele homem maldoso. Nabal, ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, pois, meu Senhor, juro por Jeová, o nosso Senhor, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te mal qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao teu Senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva. Olha que lindo, né, irmãos? Ela se humilhou diante de Davi, se prostrou e se humilhou e pediu perdão, como se fosse ela que tivesse feito todas as coisas erradas. E pediu para ele não levar em conta os atos do esposo dela, mas que ela estava ali, né, para oferecer comida para eles e que ele perdoasse ela. Que coisa linda, amados. A gente, quando vê o erro, quando vê as coisas acontecendo, a gente tentar apaziguar, porque nós seremos chamados de filhos de Deus. É essa palavra que a gente leu no começo, que os pacificadores, eles são chamados de filhos de Deus. O Filho de Deus, amados, eles aprendem com Jesus. O Filho de Deus, ele é imitador de Cristo. O Filho de Deus, ele carrega a sua cruz. O Filho de Deus, ele obedece ao Senhor em todo o tempo. Os filhos de Deus, eles fazem a diferença. É a luz deste mundo, é o sal desta terra. Os filhos de Deus, eles são os pacificadores que levam a paz aonde há guerras, aqueles que não se assentam à roda dos escarnecedores, mas aqueles que não negam o nome do Senhor em todo o tempo. Então, vamos ser como Abigail, uma mulher sábia que salvou toda uma cidade e salvou a sua casa
da morte e da espada. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente com essa palavra hoje, em nome de Jesus. Paz do Senhor.